Olá, galerinha. Então, continuando a aula de materiais sintéticos e reciclagem, paramos aqui no polímeros. Então, para a produção de plástico, através do petróleo, temos o prepeno e o etileno, quais formam polipropileno para a formação do plástico. Então, é nesse processo no qual é produzido o plástico através do petróleo. Cada número corresponde a um plástico que é reutilizado em produtos diversos. PET, que podemos chamar o politereflalato de etileno, que são garrafas de refrigerantes, água e shampoo. Aí o PEAD, que é a garrafa de leite, suco, iogurte, PVC, que são berços para biscoitos, frascos para antissépticos bucais. O PBID, sacos de compras, embalagens para leite. O PP, potes para margarina, embalagem para biscoitos. O PS, pratos descartáveis, embalagens para ovos em geral. E outros que é mamadeiras, embalagens para biscoito. Plástico. De onde vem plástico? Vocês podem ver esse vídeo depois. Os plásticos não é biodegradável, isto é, ele não é degradado por micro-organismos como os fungos e bactérias. Eles descartados, eles acabam permanecendo no meio ambiente por décadas até séculos, agravando ainda mais o problema do acúmulo de lixo e poluição da água no solo e no ar. Danos causados pelo vazamento do petróleo nos oceanos. O petróleo, ele é um óleo escuro que impede a penetração de luz no oceano. Mais em frente vocês vão entender sobre os ecossistemas marinhos. No ecossistema marinho, a gente tem o fitoplâncton. Vou passar mais para frente. Por bloquear a luminosidade, o petróleo é responsável por impedir que o fitoplâncton realize a fotossíntese. Como o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, esse também é atingido. Desse modo, toda a cadeia alimentar do ecossistema marinho é prejudicada. Então, é uma cadeia alimentar. O fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes herbívoros, que são pelos peixes pequenos, depois para aqueles outros peixes maiores e assim sucessivamente. Não podemos esquecer que a gente também se alimenta desses peixes. Tá? Então, o homem pode sofrer consequências dessa poluição, caso faça a ingestão de organismos que foram contaminados pelo óleo que foi liberado no oceano. Aqui a gente vê os impactos, como óleos nas praias, como ocorreu recentemente, nas praias nordestinas, até chegar ao Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As aves também são afetadas pelo esse óleo. As penas das aves são estruturas que auxiliam na manutenção da temperatura do corpo da ave, que protege a pele e diminui a perda de água do corpo dela. O mecanismo de temperatura do corpo. Na natureza, os animais, a gente conhece dois tipos, que são os endotérmicos e os ectotérmicos. Os endotérmicos, eles conseguem esquentar o corpo através da metabolização do alimento, que libera energia que dissipa calor no corpo, que é o caso das aves. Já os répteis, como o lagarto, aqui do lado na imagem, eles recebem energia diretamente do sol, então ele precisa ficar exposto ao sol para poder esquentar o seu corpo.
Então, essas aves, ao recobrir o corpo do animal, o óleo é capaz de prejudicar o equilíbrio térmico desses organismos, fazendo com que a ave morra de frio ou de calor. Então, acaba perturbando o controle da temperatura do corpo desse animal. É possível tirar o petróleo dos oceanos? Temos o skimmer, que é uma contenção de óleo. Vocês lembram que a aula de misturas homogêneas e heterogêneas, o óleo ele ficou submerso por ser menos denso, então ele ficou sobre a água. E como ele é uma mistura heterogênea, ela não se mistura com a água. Então, a gente pode conter esse óleo através de um skimmer, que lembra uma rede, algumas cordas para poder segurar esse óleo, até ser retirado, para ele não se espalhar. Porque se ele permanecer no ambiente, esse óleo, ele é biodegradado na água com a radiação do sol, ele é biodegradado na água, ele pode sedimentar no fundo desse oceano, prejudicando o meio ambiente, os animais podem ingerir esse óleo, ou espalhar pelo oceano, evaporar e poluir a atmosfera. Então, há outro processo também de contenção desse óleo, que é a biorremediação. Que os micro-organismos, o petróleo por si, ele demora anos para decompor, mas existem alguns micro-organismos que conseguem decompor esse óleo. São feitos estudos sobre esses micro-organismos para ajudar a decompor esse óleo que for derramado em oceanos, em outro ambiente. Quando ocorre desastre ecológico, esses micro-organismos dão uma grande ajuda, como vocês podem ver nesse quadrinho. Vocês podem dar uma olhada. Então, eles removem essas manchas, degradando, servindo como alimento para eles. Nisso, eles ajudam o ecossistema. Então, os demais animais, os demais seres vivos presentes no oceano acabam não ingerindo esse alimento, não prejudica eles, não prejudica a gente, que vai se alimentar desses peixes mais em frente. Impacto ambiental por sacolas plásticas e demais produtos da petroquímica. Vocês podem ver uns que prejudicam não só a ingerir óleo, microplásticos, mas as próprias sacolinhas, os próprios produtos, macroprodutos, podem prejudicar esses animais. Vocês podem ver aqui nas imagens. Conheço alguns riscos do microlixo para a natureza. Vocês podem estar dando uma olhada nessa imagem depois. Então, quando eles dissecaram uma tartaruga, eles observaram que eles estavam cheios de canudinho, cheios de plástico. Eles acabam ingerindo esses plásticos, que acaba levando esse animal à morte. Então, por isso que hoje em dia eles estão substituindo os canudinhos por outros mais biodegradáveis, para não levarem esses animais à morte, para não impactar no ecossistema aquático. O destino do plástico é sempre incineração. A energia liberada da queima do lixo pode até ser usada para a geração de energia elétrica, porém, serem queimados, os plásticos podem lançar ao ar substâncias tóxicas, como aquele visto nos produtos do petróleo. Usina de incineração, como funciona? A entrada do lixo, há um processo de seleção do lixo, tá? A reciclagem, o sistema de resfriamento, o qual ele é aquecido, depois ele é resfriado. Aí esse incinerador, o restante do lixo que não pode ser recuperado,
para incineração, onde a energia é gerada e encaminhada para a rede elétrica. Por exemplo, quando é esquentado esse vapor, ele movimenta as turbinas para a geração dessa energia elétrica, passando pelo filtro e no final a chaminé. Os gases resultantes da queima passam por um processo de filtração antes de serem liberados na atmosfera por meio de torres em forma de vapor d'água. Se não tiver a presença desse filtro, esses poluentes vão passar pela chaminé e vão poluir a atmosfera. O destino do plástico em aterros sanitários. O lixo é jogado sobre o solo, é compactado e coberto com terra. Faltam lugares que podem ser usados para essa finalidade, tá? Então, quanto mais demora para decompor esse lixo, menos espaço vai ter para esses aterros sanitários. Então, procurar mais aterros sanitários, menos terras férteis para plantação, menos terras para construção de residências. Então, o lixo está tomando conta do ambiente. Com isso que é o prejuízo. Se você não reciclar, você acaba liberando esses produtos que não são decompostos pelos micro-organismos. Então, eles acabam gerando, impactando no ambiente, ocupando muito espaços no nosso planeta. Aqui a incineração, vocês podem ver que o impacto dele não só na atmosfera, o lixo, ao decompor, ele libera um produto que é o chorume. O chorume, se ele for para a atmosfera, ele polui a atmosfera, e se ele permanecer no solo, ele pode acabar impactando no lençol freático, que é a água presente no subterrâneo. Então, ele traz uns impactos ambientais como esses. Sacola óxido-biodegradáveis pode ser a solução para os problemas causados pelas sacolas de plásticos comum? Pode sim, porque como ele é biodegradável, então ele decompõe mais rápido, além de não poluir oceanos, não impactar em aterro sanitário, não impactar na atmosfera por causa da incineração. São utilizados polietileno de verde, como utilizado a cana-de-açúcar, ao invés do petróleo, como é a nafta, que passa por aqueles processos para produzir o plástico. Então, essa cana-de-açúcar, o líquido dela, ele produz esse etanol, que é desidratado, é feita a purificação. Então, esse eteno verde é o grau de polimerização no qual eles produzem o plástico. Aqui tem o processo da produção dele, que é a plantação, depois ele é feita a fermentação pelos micro-organismos. A destilação, eles separam o líquido do bagaço. O bagaço, eles podem ser utilizados para energia elétrica. A esse líquido é feita a desidratação dele, depois a polimerização, que feita a extrusão, a polimerização e a extrusão, depois reciclagem e transformação nesse produto da garrafa. A polimerização e a extrusão, vocês podem ver aqui mais detalhadamente, são pequenas partículas que entram nessa máquina para fabricação, no qual eles são unidos, essas partículas são unidas para a formação desse produto. Ele é feito uma compressão, no qual essas partículas elas se unem para formar esse plástico, esse produto. Aterro controlado e aterro sanitário. A diferença é que o aterro controlado, nele é captado a queima do gás metano, que é proveniente do chorume, e é colocada uma cobertura com terra e grama.
tá? Para ele não ficar exposto à atmosfera, para não liberar esse gás metano do chorume. Também é colocado uma manta de PVC embaixo desse lixo, para que esse chorume não vá para os lençóis freáticos, essa água subterrânea. Já o aterro sanitário, ele não tem nenhuma dessa proteção. Tanto a cobertura com terra e grama e a captação da queima do gás metano, como a malha de PVC. Ele não tem a selação de manta PVC e argila, então, só de PVC, no qual o chorume ele pode ir diretamente para esse lençol freático e contaminar esse lençol freático. A presença de urubus, animais que são atraídos pelo mau cheiro desse chorume. Aqui vocês podem ver mais uma imagem sobre o lixão, o aterro sanitário. Aqui tem mais detalhadamente o que ocorre com esses lixões e o aterro sanitário, o aterro controlado. O chorume ele é liberado no ambiente, contaminando, por exemplo, o lençol freático, ele na atmosfera, ele polui o meio ambiente, ele polui a atmosfera. Aqui são os lixos que a gente faz a separação, que a gente separa em papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não reciclável. Então, cada cor é de acordo com o tipo de material para essa reciclagem. Tempo de decomposição do lixo. O papel leva 6 meses. O isopor, por exemplo, leva 8 anos para decompor. O plástico leva 100 anos. As latas de alumínio levam de 200 a 500 anos para decompor no ambiente. A garrafa plástica, a PET, leva 400 anos e os pneus 600 anos, porque o pneu não é só matéria borracha ou látex, que é natural, ele também é acrescentado mais substância proveniente do petróleo. E o vidro tem a decomposição aqui indeterminado, pode levar até 1 milhão de anos para se decompor. Por isso que é importante a reciclagem desses produtos, para que eles não fiquem acumulando no ambiente. Vocês podem assistir até o filme Wall-E, no qual vocês podem ver que são acumulados tanto lixo no meio ambiente que não há espaço para o ser humano sobreviver, caso a gente não reciclar. Aqui vocês podem dar uma olhada depois nessas informativas. Não jogue pilhas e baterias usadas no lixo comum. O descarte incorreto de dispositivos eletrônicos contamina o solo, os alimentos e polui o lençol freático. E os componentes contidos nesse material causam doenças como alterações no sistema nervoso central e até mesmo câncer. Deposite em um ponto de coleta. Verifique na cidade de vocês. Faça a sua parte. Então, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá? Espero que seja esclarecedor esses slides que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida pode falar, tá bom? Então, tchau, tchau, galerinha.